O que seria para você a morte perfeita? Se você já pensou em como quer morrer, deve primeiro pensar em como está vivendo. Como a única certeza que temos é a morte, todos já pensaram nela e invejaram aqueles que passaram pelo portal da espiritualidade em paz, dormindo ou sem nenhum sofrimento. Sim, assim como o nascimento é o portal para a vida terrena, a morte é o portal para a espiritualidade. Mas percebemos que não é tão simples assim. Morreu e passou pelo portal. Sabemos em nosso íntimo que um preparatório antes do culminante momento é necessário. Quem já não ouviu que um dos maiores temores do ser humano é sofrer antes da morte, ou passar por uma morte violenta? E há coisas das quais não podemos evitar. Nem os grandes sábios puderam evitar o sofrimento de muitos dias de uma doença, numa cama de hospital, ou a morte por violência. Mas é sabido que a maioria deles teve uma morte pacífica, escolhendo inclusive com toda serenidade o momento do desencarne, cercado do amor de seus discípulos. Parece evidente que para ter uma morte perfeita, tem que existir uma vida perfeita. O que seria uma vida perfeita? O que nos prende neste mundo da matéria é o corpo. Então, tratar este instrumento com carinho e cuidado nos garante menos sofrimento, principalmente na nossa alimentação, do cuidado com a nossa mente, de não extenuar demais a frágil carne. O ser integral percebe que o que você faz durante a vida acarretará no futuro, num resultado, e ele pode ser sofrimento, tanto por negligência quanto por irresponsabilidade. Mas para ter uma morte tranquila, deve-se ter uma vida tranquila. O seu comportamento com o ambiente e com as outras pessoas também conta. Para ter uma morte em paz, é preciso estar em paz, com todos e principalmente consigo mesmo. Aí entra o último e mais importante aspecto. Ter uma morte consciente requer uma vida consciente. A sua consciência é o que precisa ser acessada desde o início. Ter uma consciência livre e pura só dependerá de você. Perceba que você pode substituir a palavra vida e morte por consciência, e ela mantém o mesmo sentido. Consciência em paz, consciência tranquila, consciência perfeita. A melhor maneira de passar por essa etapa é estar presente, e assim valorizar cada momento. Quem pensa muito na morte como algo de sofrível e violento não terá necessariamente esse tipo de morte, mas na verdade estará perdendo tempo com um medo improvável. Somos nós que em nossa ansiedade trazemos o medo do futuro, do inevitável. Um pouco do nosso instinto de sobrevivência está envolvido, mas se questionarmos, se procurarmos viver bem, provavelmente morreremos bem, já que tudo é consequência da nossa prática. Viva consciente da sua espiritualidade, agindo para o bem. Com o tempo, perderá a sensação de temor e ansiedade que a morte lhe traz. Seja feliz e confiante. Se o fizer com sinceridade, não se preocupará com o derradeiro momento. É essa preocupação que o faz sofrer. Se aceitar a consequência com a sua consciência tranquila, terá uma morte perfeita. Saberá exatamente o que está acontecendo e não terá medo. Pelo contrário, saberá que sua missão foi cumprida com louvor, não machucando ninguém, nem a você mesmo. Virá um dia em que todos terão a morte perfeita. Quanto mais estudarmos a espiritualidade e termos mais consciência do que somos, veremos a morte com a mesma maneira que vemos o nascimento. E percebendo a equanimidade dos dois, não faremos julgamentos ou teremos medo. Porque quando alguém nasce, ninguém fica pensando, fulano nasceu, bem feito, agora ele vai ver o que é bom. Mas quando alguém morre, buscamos sempre uma causa ou um culpado. Morreu porque fumava demais, não se cuidava, etc. Às vezes nos esquecemos de que alguém nasceu pelo mesmo motivo que desencarnou na última vida. O que importa é que os dois momentos não devem ser vistos com tanta alegria, nem com tanta tristeza, nem de forma desinteressada, mas com neutralidade, para que não possamos julgar e fazer injustiças, assim corrompendo a nossa consciência para a nossa morte perfeita.
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।